Mais alguém quer comentar algo sobre? Não? Estão quietinhos hoje? Então, pessoal, se ninguém quer comentar mais nada sobre o documentário, eu até estava ansiosa por hoje, achei que a gente ia debater bastante, falar bastante sobre. A prof vai estar mandando para vocês depois, quando a gente encerrar a chamada, um videozinho, até aparece essa cena dessa dança. Bom, eu estou me antecipando, né? Isso eu ia explicar depois. Mas eu vou mandar um videozinho depois para vocês, para quem não viu, de repente, o documentário inteiro, que eu sei que muita gente não tem paciência de assistir 1 hora, né, de história, de repente, de algum assunto, às vezes não para. Eu realmente achei muito interessante. O meu foco nunca foi dança, mas eu achei muito linda a história de como eles usaram a dança para passar a mensagem deles. E me prendeu, não foi uma coisa chata de ficar assistindo, foi realmente muito interessante, muito bonito de se ver. E para quem de repente não viu e ainda tiver a oportunidade de ver, assista que realmente é interessante. E a prof vai mandar depois uma dança, uma das danças que aparece lá, que é dos índios, que vai falar na apostila depois sobre, a gente vai ver. E achei muito forte aquilo, como eles quiseram representar o genocídio dos índios, achei muito, muito interessante. E eu vou mandar depois separado só essa dança, dessa parte que a gente vai estar depois elaborando um trabalhinho sobre, né? A gente vai estar representando de forma artística essa dança ali, né? Que já é uma forma artística, lógico, mas eu quero dizer que vocês vão representar da forma de vocês, com um desenho, enfim. Depois eu vou estar explicando certinho, eu me antecipei. Não era para estar falando disso agora, mas é que eu me empolguei, que eu estava lembrando e aquilo realmente me chamou muito a atenção, me marcou muito a forma que eles usavam a dança para representar cada situação é incrível, muito lindo mesmo, vale a pena assistir. A prof vai fazer a chamada, então. Vamos lá. Ana Carolina, Arthur, Beatriz, Oi. oi, Davi, Evelyn, Gabriel. O Gabriel está, né? Respondam, pessoal. Guilherme, Iago, Igor, João Pedro. Oi, prof. Oi, tudo bom? Júlia, Kailane, Larissa de Souza, Larissa Fernanda, Leonardo da Silva, Presente. Leonardo Dornelles, também está, né? Lucas, Presente. Manuela, Manuela está também, né? O povo, vamos responder aí, senão a prof vai colocar falta para quem não está respondendo, hein? Milena, Pedro Cirino, Presente. Pedro Silva, Pedro Vinícius, Pedro Vinícius está também, né? Sara, Eu.
Sofia, Presente. Thomas, Presente. Valentina, Aqui. Vitória e Yasmin. Aqui. Muito bem, então, pessoal. Vamos pegar hoje a apostila. Se ninguém quer mais comentar nada sobre o documentário, estão quietinhos hoje, estou achando, espero que estejam bem. Peguem a apostila na página 19, para a gente fazer a leitura. Nós vamos fazer a leitura da página 19, 20 e de um pedacinho da página 23, que a gente vai pular uma atividade que tem nas páginas sequentes, e a gente vai pular ali para aquele trechinho para finalizar essa parte da leitura primeiro, antes da prof encaminhar vocês. Deixa eu só ver aqui que o outro Pedro entrou também. Ou é o mesmo que estava e caiu? É o mesmo. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai fazer a leitura aqui embaixo do troca de ideias, que depois vocês vão voltar na página 19 para responder, né, separadamente, com as respostas de vocês, aqui o troca de ideias da página 19. Vamos fazer a leitura, então, dali em diante, e depois vocês voltam para ler e realizar o troca de ideias sozinhos depois, tá? A música que acompanhava tradicionalmente as companhias era até então sinfônica, do começo ao fim. A partir desse novo cenário de resistência e luta do final dos anos 60 e da década de 70, ocorreu uma abertura para compositores brasileiros eruditos, como Heitor Villa-Lobos. Só um pouquinho que a Cailane está entrando. Só para eu arrumar aqui. Como Heitor Villa-Lobos, e populares como Chico Buarque e Geraldo Vandré. Além disso, foram utilizados também sons gravados como os da natureza. Essas mudanças foram incorporadas pelo estágio em seus espetáculos. Trouxe uma revolução em várias áreas, né, depois do balé. Por outro lado, devido ao baixo orçamento da companhia, os integrantes do estágio trabalhavam somente com o essencial em cena. Os cenários elaborados não eram necessários e os tutus das bailarinas foram substituídos por malhas coladas ao corpo, semelhante às que usavam nos ensaios. Além disso, tinham o hábito de permanecer se aquecendo no palco, mesmo quando o público já estava entrando no local de apresentação. Só depois saíam para se trocar e retornar para iniciar o espetáculo. Era como se dissessem: somos de carne e osso, como vocês. Aqui não há seres sobrenaturais. Eles estavam também influenciados pelo distanciamento brechtiano, que você estudou no capítulo anterior. Dança em qualquer lugar. Se antes do estágio, para assistir a uma dança, era preciso ir ao teatro e pagar ingressos, muitas vezes inacessíveis para parte da população, um dos compromissos do grupo era chegar aos mais diversos públicos. Para isso, eles percorreram todo o Brasil praticamente sem nenhum apoio. Apresentaram-se em hospitais, igrejas, praças e até em uma aldeia, no Parque Indígena do Xingu. Isso mostra também lá no vídeo, né? Que é o balé estágio dançando no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Eles viajaram por tudo com a dança deles. Aqui no Apreciar-te, então, da página 20, após a apresentação no Xingu, veio a inspiração para a criação da peça Kuarup, ou A Questão do Índio, que trata do genocídio indígena em nosso país. Ao final da apresentação, os bailarinos representando os indígenas estavam deitados no chão e assim permaneceram, mesmo após os aplausos. Era uma forma de dizer que os indígenas estavam mortos e não levantariam mais, o que causou grande impacto no público. Esse trecho que a prof vai mandar depois para vocês, o vídeo, mostrou já no documentário algumas cenas dessa dança, mas a prof vai estar mandando depois para quem não viu, para ver essa parte ali. Eu achei muito forte essa parte final, principalmente, que mostra eles caídos, e mesmo após o aplauso, os artistas não levantaram, simbolizando, não, realmente eles estão mortos e não tem mais o que fazer, eles não vão mais levantar. Foi muito forte, eles conseguiram realmente passar essa mensagem, né?
A movimentação do espetáculo é fruto da pesquisa do gestual das danças e cerimônias desse povo. O coreógrafo Décio Otero optou por representá-los em boa parte do espetáculo como operários, de forma a se aproximar da realidade do público e provocar reflexões mais amplas. Então, eles pegavam, né, e traziam para a linguagem do povo atual, para eles entenderem a gravidade da situação, né? Então, aqui embaixo tem 2 fotos do estágio em dança Quarup, espetáculo criado em 1977. Aqui depois a gente vai voltar também na página 20 para responder o Organize as Ideias, que vocês vão estar respondendo quando a gente finalizar aqui a chamada, tá? E aqui, então, no finalzinho da página 23, só para eu encerrar a leitura, que essas atividades aqui sugeridas são em grupo, seria para a gente fazer, no caso, presencialmente. A gente pode estar voltando alguma coisa quando a gente conseguir retornar às aulas presenciais, a gente pode estar voltando algumas práticas que ficaram para trás, porque essa realmente não tem como eu pedir para vocês fazerem de casa e tal, porque é realmente no contato das pessoas juntas, né? E só finalizando a leitura, então, aqui no finalzinho da página 23, na década de 1970, o estágio, de forma bem brasileira, introduziu a dança moderna em nosso país. Entretanto, desde o início do século XX, esse movimento já se desenrolava em outras partes do mundo, assim como ocorreu nas artes visuais. O modo moderno de fazer dança contestou os valores vigentes, em especial a forma de dançar do balé clássico. Se o estágio inovou principalmente na temática de seus espetáculos e na forma de articular música, literatura e movimento, manteve-se fiel à técnica do balé, para o condicionamento físico de seus bailarinos e para a criação de boa parte de suas coreografias. Isso já não aconteceu com outros grupos e artistas ocidentais, que além de atualizar a temática, criaram seus próprios códigos para a dança. Os Estados Unidos e a Alemanha foram celeiros nesse sentido. A estrutura narrativa continuava a ser usada, mas menos no sentido de história e mais como episódios. Então, pessoal, de leitura do conteúdo, a parte de hoje seria isso. Quem quiser, de repente, reler depois para captar melhor, foi ali da página 19, 20 e 23 que a prof fez a leitura. Vocês vão responder, então, o Troca de Ideias agora, da página 19, e o Organize as Ideias da página 20. E a prof vai encaminhar, então, o vídeo para vocês, né, como eu falei anteriormente, que mostra essa cena da dança, né, mostrando essa parte dos indígenas. E depois que vocês assistirem, eu quero que vocês façam um desenho representando esse momento. Pode ser um sentimento que despertou em você ao assistir essa cena, né? O que você sentiu. Pode ser representando o momento, né? Pode ser representando a dança, pode ser representando aquele momento dos indígenas, pode ser só uma pintura sobre um índio tentando transmitir algum sentimento, alguma coisa assim. Nesse sentido, eu quero que vocês assistam, se inspirem e desenhem aquilo que vocês sentirem e que tenha relação com o vídeo que a prof vai encaminhar para vocês, certo? Então, isso seria a nossa atividade de hoje, fazer a resposta daquelas questões que a prof passou, ali da apostila, e então assistir o vídeo e fazer o desenho representando o que vocês assistiram e o que vocês sentiram, enfim. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Alguém quer comentar algo sobre? Então, as páginas seriam 18 e 19? 19 e 20, a prof fez a leitura, e na página 19 daí tem o troca de ideias, e na página 20 tem o organize as ideias para vocês responderem. E aí, o que eu finalizei a leitura foi no finalzinho da página 23, tá? E outra coisa, então a gente vai ver o vídeo. Uhum. E se tiver, tipo, uma cena que mais, tipo, me chocou, eu posso representar a cena? Pode, com certeza. Tendo relação com o vídeo, né? Pode ser um sentimento, pode ser uma cena, pode ser aquele momento, como você imagina que tenha sido. Pode sim, da forma que você quiser representar, tá? Obrigada. De nada.
Tudo certinho? Tô te achando quietinha hoje. Sim. Então, tá, pessoal? Se tá tudo certo, então a prof vai encerrar hoje e deixar vocês produzindo. E qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram conversar sobre, eu estarei aqui. Tá Prof, bom? prof, Oi? oi, oi, bom dia. Bom dia. Escuta, prof, eu fiquei de te mandar o vídeo que eu iria fazer, né? Sim, Porque eu fiquei queria. esperando. Eu ficou esperando aquele vídeo. Só que, por que eu não mandei? Porque eu não consegui fazer ele era muito complicado. Daí não dava tempo de fazer ele por ele ser muito comprido. Tá. Então, o que eu ia falar no vídeo, eu decidi falar aqui. É porque, tipo assim, esses tempos tava eu e minha avó tava me escutando. Esses dias eu tava aqui com a minha avó e eu mostrei um vídeo pra ela. De uma menina que ela tava falando inglês e ela tava falando uma coisa que aconteceu com ela. Tipo, aquilo me deu vontade de fazer o vídeo, só que eu não consegui. E daí, no vídeo ela falava o seguinte, que na sociedade que ela vivia, assim, na casa dela, com os pais dela, com a família dela, com os amigos dela, tipo, todo mundo falava o que ela tinha que fazer. Por exemplo, se ela estava comendo demais, eles mandavam ela parar, porque os homens não gostavam de mulher muito gorda. Se ela estava muito magra, eles mandavam ela comer, porque os homens não gostavam de mulher muito magra. Se, tipo, ela usava uma roupa muito curta, eles brigavam com ela, falando que o homem ia se jogar em cima dela. Se ela usasse uma roupa muito comprida, iam falar que ela tava, tipo, se escondendo, que ela era feia por fazer aquilo. E daí, tipo, aquilo me tocou, sabe? E daí, tipo, eu lembrei de uma coisa que aconteceu já uma vez, que se eu ficasse de perna cruzada, tipo, cruzada, eu tava me oferecendo. E se eu ficasse com a perna aberta, é porque eu tava sendo, vamos dizer, tentando fingir ser um homem, porque a mulher, ela não pode sentar e deixar a perna no formato do 4, assim, sabe? Deixar uma perna por cima da outra. Sim. Mas o homem pode. E se a mulher tenta fazer isso, ela tá querendo se comparar ao homem. Não é por isso. Eu gosto de sentar assim, é uma coisa minha. Eu adoro sentar assim, pra falar mais pra verdade. Questão de conforto, né? Sim, e muitas pessoas falam que já falaram pra mim, até colegas meus já falaram pra mim, Kailane, isso é coisa de guri, ficar sentar de perna aberta. Tipo, sentar assim e deixar a perna em formato de 4, palhaçada, querendo virar homem. Não é querendo virar homem, é uma coisa que eu me sinto bem assim. E, tipo, se eu sentasse, curvasse as pernas e deixasse a coluna bem retinha, é porque eu tava oferecendo, tipo, porque os meus seios iam aparecer mais, entendeu? Querendo ou não, a mulher ou a garota, ela sempre vai ser jogada para baixo. Todo mundo vai tentar jogar ela para baixo. E só mulheres que passaram por isso vão conseguir entender o que a outra tá sentindo, entendeu? Resumindo o que você falou, não adianta a gente querer, sei lá, agradar os outros, mudar o nosso jeito de ser, porque sempre não vai contentar alguém, né? Então, Sempre estamos errados. a receita seja você mesmo e não dê bola, né? Infelizmente, a gente não pode dar bola para tudo que os outros falam, porque senão a gente fica louco, né? Como a gente diz, a gente não consegue agradar todos, nem Jesus conseguiu. Então, sempre vai ter alguém criticando de alguma forma. Então, vamos ser felizes do jeito que a gente é e não dar bola para a opinião alheia, porque realmente é assim, é bem como você falou. Se faz de uma forma, tá errado. Se faz de outra forma, também tá errado. Eu li algo esses dias sobre, e falo sobre a vida adulta, não só sobre mulheres, né? A vida em geral. Se você trabalha 8 horas por dia, você não tem ambição. Se você trabalha 12, é porque você é esganado, que só quer trabalhar e ganhar dinheiro. Enfim, sempre vai ter alguém te criticando pela forma que você vive, enfim, é mal do ser humano, não sei porquê, né? Em vez de cuidar da sua vida, que já tem os seus próprios problemas, né? A maioria ainda se preocupa em cuidar da vida dos outros, é complicado. Mas Sim, é tipo, bem quer assim. usar maquiagem, se a mulher usa muita maquiagem,
Porque eu conheço mulheres que gostam de usar bastante maquiagem, eu tenho amigas que gostam de usar maquiagem, a minha tia mesmo ama maquiagem. Uhum. Tipo, ela não liga, mas, tipo, se ela usa muita maquiagem, tá se oferecendo, não tá sendo verdadeira, não quer mostrar o rosto de verdade. Não usa, não E é não feminina. Sim, não é feminina. Gente, não gosta, ponto final. Se tu gosta, usa. Se não gosta, não usa. É uma coisa de cada um, né? Cada ser humano tem a sua opinião. É bem assim Então, mesmo. É isso aí. A gente tem que obrigada por sentir a escutar. vontade de nada. Quando quiserem compartilhar algo, fiquem à vontade, né? Vocês sabem que a Prof deixa vocês livres para isso, né? Nesse momento que a gente tem juntos. E é isso, você falou, infelizmente é verdade. E que sirva, assim, de nunca tentar mudar o seu jeito de ser para agradar outra pessoa, né? Não adianta, você tem que ser você mesmo, porque senão você vai estar sendo infeliz e não vai estar sendo verdadeiro nem com você mesmo. E a gente nunca consegue agradar todos. Então, vamos agradar nós, agradar quem realmente importa, nossa família, enfim, né? Mas principalmente ser feliz do jeito que a gente é, né? Não tentar ficar se moldando. Eu sou meio suspeita de falar, porque eu tenho muito disso, assim, hoje não mais tanto, mas eu cresci muito assim, sabe, querendo fazer tudo muito certinho para não, sabe, não, os outros não falar que bababá. Não sei, eu Às cresci. vezes a gente tenta alegrar os outros e a gente se sente infeliz, né? Enquanto a gente tá deixando eles felizes, a gente tá se sentindo infeliz. Muitas vezes, às vezes assim por preocupação ou enfim, né? Às vezes a gente deixa de vivenciar coisas ou enfim, a gente tem que ficar à vontade com aquilo que a gente sente, como a gente se sente confortável e não dar tanta importância, porque senão a gente não vive. É bem assim mesmo. E, prof, outra coisa que eu acabei de estar falando e eu me lembrei. Parece que toda vez que eu venho aqui, eu sempre tô falando mal dos homens, dos garotos. Tipo, Hum, ela vem aqui, ela só defende as meninas, ela não defende os garotos. Tipo assim, que, tipo, a mulher, ela passa mais por isso, por essas coisas. O homem não, pro homem sempre foi tudo mais fácil. Mas muitas vezes eles também acabam sofrendo, porque, tipo, tem muitas famílias que acabam, muitas mães ou até muitos pais que acabam falando, homem não presta, desde que a menina é pequena, homem não presta, homem sempre vai querer fazer isso diferente. Só que nem todo homem é assim, entendeu? Por exemplo, eu já vi homens que falam coisas absurdas, mas eu já conheci homens também que não falam essas coisas. Por exemplo, meu tio. Meu tio, ele sempre foi muito cuidadoso comigo. E ele sempre, quando eu era pequena, assim, uns 10 anos, quando a gente ia na praia junto, ele não me deixava ir só de biquíni com a parte de cima pra praia. Ele mandava botar uma blusa por cima. Porque ele sabia que alguém ia olhar, querendo ou não. Até hoje, de vez em quando, ele dá uns pitos comigo, que eu fico em casa, às vezes só de biquíni, sabe? Daí ele dá uns pitos comigo. Mas é normal isso. E, tipo, é uma forma de cuidado. E por é uma mais proteção, que... né? Uma proteção. E ele sabe que não são todos os homens, mas alguns botam olho gordo. Eles não, tipo, eles não param pra pensar assim. Ela só tem 15 anos. Eles não param pra pensar isso. Eles tipo, acham que tem bunda, tem perna, tem corpo, já é adulta, já tem 20 e poucos anos, já pode pegar. É muita malícia, entende? E daí o meu tio, ele tenta me proteger disso. Assim como eu tenho amigos também que protegem as irmãs, as primas. É normal isso. Então, tipo, nem todo homem é assim. Então, meninos, se vocês estiverem escutando e vocês se sentiram mal por alguma coisa que eu falei, tipo, no caso, tipo, ela só fala mal da gente, desculpa, tipo, não são Não todos, são todos, é. O meu irmão era entendeu? assim, era exatamente assim como você falou, só que era uma proteção até demais, demais, desde que eu nasci. Ele era 11 anos mais velho que eu, e para vocês terem ideia, eu não fui nem pro pré, nem pro jardim, fui direto para a primeira série, porque ele não deixava minha mãe me colocar em creche, em pré, que ele tinha medo que me roubassem, que ele achava que eu era muito preciosa quando eu era pequenininha, que eu ia ser roubada. E eu cresci, aprendi tudo em casa, com a minha mãe, com ele, principalmente.
Entrei direto na primeira série, sabendo ler, sabendo escrever, já, né, tava à frente daqueles que tinham ido pro pré, enfim. E eu cresci assim, tendo todo o amor, todo o cuidado dele. E quando eu entrei na fase da adolescência, aí isso começou a conflitar, porque eu sempre fui uma menina muito discreta, nunca fui assim de ter namoradinho, de gostar dos meninos, ficar escrevendo no caderno, sempre tive muita vergonha, principalmente pelo meu irmão, por causa dessa relação que a gente tinha, essa amizade e essa proteção que eu sabia que ele tinha por mim. Eu tinha muita vergonha, eu me escondia até quando eu comecei a crescer e o corpo desenvolver, eu tinha muita vergonha de tudo. E eu comecei a namorar cedo, comecei a namorar com 14 anos. Namorar sério, né? Eu namorei por 5 anos no meu primeiro relacionamento e eu iniciei com 14 anos. E isso, nossa, quebrou a minha amizade com o meu irmão nesse período, assim, de um jeito que vocês não têm ideia, porque eu cresci e ele era super protetor e ele via que o mundo era maldoso, que os homens eram maldosos, que comentavam da própria irmã, da própria mãe do cara, e ele tinha muita raiva da forma que eles falavam da gente. Minha mãe é uma mulher muito bonita, então ficou viúva cedo e vinham piadinhas até pra cima dela, e ele tinha muita raiva, ele acabou ficando assim até meio perturbado depois de um tempo, se isolando do mundo e da sociedade, porque ele achava tudo muito errado, muito absurdo, porque a gente cresceu tendo bastante coisas erradas à nossa volta, digamos assim, né, vivenciando muita coisa. E depois que eu entrei na adolescência e comecei a namorar, a gente brigava muito e chegamos a ficar períodos assim sem se falar, e isso esfriou muito a nossa amizade. Nossa, e hoje eu não tenho mais ele, e ele sempre foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, desde que eu nasci. E por causa desse período, né, dessa transformação, no caso, transição de uma idade para outra, ele não soube compreender o momento que eu estava vivendo, e eu, adolescente, também não estava nem aí, queria só saber da minha vida e não estava preocupada naquele momento com família e coisa. E daí depois a gente cresce e vai vendo que aquela proteção que às vezes a gente achava abusiva, que era excessivo, e era para o nosso bem, e a pessoa tinha razão, porque no final ainda meu ex-namorado não valia nada, e ele estava certo de tudo que ele falava, de tudo que ele implicava, de tudo que ele brigava, ele estava certo. E eu só fui ver isso depois de adulta, né, que ele tinha razão. E enfim, desculpa ter começado uma história pessoal assim um pouco longa, mas me lembrou depois o que a Kailane comentou, me trouxe essa lembrança. E até para fazer uma reflexão para vocês, né? Que às vezes essa pegação de pé agora pode parecer ruim, pode parecer chato, mas depois lá na frente vocês vão ver que realmente as pessoas que fazem isso é porque amam vocês, porque se preocupam com vocês e querem o bem de vocês, né? É isso. Alguém quer comentar algo sobre? E às vezes a gente tenta fazer alguma coisa escondida e acaba se ferrando mais ainda, né? Ah, sim. E, tipo, eu vou falar uma coisa pra vocês que talvez eu não seja bem um bom exemplo para falar isso, né? As minhas amigas principalmente sabem disso, mas quando alguém da família de vocês falar, tipo, tem idade certa para fazer tal coisa, Tem idade escuta o que essa pessoa tá te falando, porque acontece muita coisa, eles vivenciaram muita coisa, eles passaram por muita coisa, eles escutaram muitas coisas, principalmente mãe, avó, tia, escutaram muitas coisas, prof, dos outros, das outras pessoas, já se sentiram muito ruim, então elas já sabem um pouco da vida, elas têm essa experiência. E eles só querem proteger a gente, então, tipo, querendo ou não, escuta. Eu sei que é ruim. Eu achava muito ruim quando a minha avó falou pra mim que é só com 17 anos, só vai poder namorar com 17 anos. Eu achava isso muito ruim. Porque, querendo ou não, eu sou adolescente, eu gostava de meninos e eu não podia, assim, pensar neles. Só que depois que eu fiz merda, desculpa o termo que eu usei, prof, mas depois que eu fiz merda, eu conversei com a minha avó e ela me falou uma coisa que eu tinha muito medo de me abrir com ela. Que a gente poderia gostar, mas para namorar teria uma certa idade. E depois que eu cometi esse erro, eu comecei a entender o que ela estava me falando, entendeu? Porque eu sofri muito. Então, tipo,
eles tentam preparar a gente de um jeito que é ruim, gente, mas depois eles só querem fazer a necessário. gente... Sim, eles só querem proteger a gente, eles só querem deixar tudo pronto pra gente, entende? Então, escuta, não tenta bater de frente, só escuta. E não tenta cometer merda também, só escuta. Escuta eles, baixa a cabeça. Se eles estiverem errado, eles também erram, porque é muita coisa em cima deles. É conta para pagar, é casa para cuidar, é filho para cuidar, é trabalho, é muita coisa em cima deles. Então, os adultos também têm o direito de errar. Não é só os jovens e os adolescentes. Então, tipo, eles erram, às vezes, tipo, eles falam uma coisa para você, às vezes eles xingam você, mas é normal, isso acontece, porque no estresse a gente xinga todo mundo quando a gente está estressado. Então é normal. Então, muitas vezes já fui xingada, mas não quer dizer que não ame, entende? Então, tipo, não quer dizer que eles estão te xingando, que eles não querem proteger você, que eles estão sendo só um peso em cima de você, que eles não querem me deixar fazer isso, não querem me deixar fazer aquilo. É pro bem de você. Então, tipo, eu entendo isso depois que eu fiz muita besteira. Então, tipo, ruim, Infelizmente é entende? assim, né? A gente aprende muitas vezes só depois de errar, né? Só depois de sentir, só com a dor. Quando as pessoas falam se não é pelo amor, é pela dor. E, infelizmente, muitas vezes é assim mesmo, né? Os adultos, os pais, enfim, os professores, os irmãos, as pessoas que estão à sua volta, tentam te ensinar de forma, né, com amor, com carinho, com compaixão, mostrando, falando, explicando, né? A gente nessa fase muitas vezes não. Por isso que eu fico Não dá bola. impressionada quando eu converso com alguns de vocês, porque eu vejo assim muita maturidade precoce em muitos dessa turma em especial, que é a turma que mais interage com a prof. Então, isso é muito bom, porque nessa fase a gente está muito propício a fazer coisas não muito certas, mas sempre tentem ouvir as pessoas que estão à sua volta, que realmente é para o bem de vocês, né? A gente fugiu um pouco do conteúdo, mas é um assunto importante, uma coisa importante para ser dita. O nosso tempo está acabando, tem 3 minutinhos só, mas, enfim, tudo que a Kailane falou, valeu, Kailane, muito bom. Prof, Oi? mas tem uma coisa que a Kailane falou que, tipo, não é muito certo. Ela falou, pra namorar tem idade. Na real, não tem, tipo... A minha Não, irmã, ela sim. começou a namorar aos 12 anos. Mas é aquela coisa, tu escolhe tuas atitudes. Ou tu traz teu namorado pra dentro de casa, ou tu sai escondida na rua. Então, tipo, não tem idade. É tu saber fazer a escolha certa. Que seria trazer ele pra dentro de casa. Foi o que a minha irmã fez. Tanto que ela começou aos 12 e até hoje tá namorando. Tipo, não com a mesma pessoa, mas sempre trazendo pra casa. Sim, eu Sim, também Sara, mas é que, comecei. tipo, Pode falar, desculpa. o que eu quis dizer, desculpa por eu ter atrapalhado, mas o que eu quis dizer é que, tipo, cada casa tem a sua regra. Por exemplo, na minha casa, a regra era: eu só posso namorar com 17 anos. E a minha avó ainda vai ter que conhecer, porque a família sabe, ela conhece. Tipo, querendo ou não, a família, ela conhece um pouco, ela vai conhecer no falar com a pessoa, porque ela já viu pessoas e conhece como são as pessoas pelo olhar, o jeito de falar. Talvez você estejam me achando errado, mas, tipo, aqui em casa a regra é namorar com 17 anos. Então, tipo, na casa de vocês pode... a gente tem que conhecer para você poder namorar. Pode ser isso na casa de qualquer pessoa. Mas aqui em casa, a minha regra é essa, entendeu? E eu vou obedecer essa regra. Eu desobedeci ela ano passado e eu vou passar a obedecer ela a partir desse ano, porque eu me arrependo muito do que eu fiz. A Sara mesmo foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu passei por esse problema, porque ela, a Evelyn, a Raniele, a Valentina, a Vitória, elas me ajudaram muito. Na verdade, todas as meninas da sala me ajudaram, porque, tipo, foi bem complicado que eu passei, entende? Eu briguei com a minha família, eu me arrependi muito do que eu fiz e eu voltei a decair, assim, porque eu voltei a me sentir ruim comigo mesmo.
eu me sentia ruim. Então, tipo, a Sara me ajudou, as meninas me ajudaram. E, tipo, isso me fez caiu a minha ficha, sabe? Que eu deveria ter obedecido a minha avó, deveria ter obedecido a minha família. E tipo, isso mexeu comigo de certa forma. Então, o que eu quis dizer foi que na minha casa é 17 anos. Desculpa se entendeu mal. É que eu tô falando tanto que às vezes até um babaca. Eu sou meio burro, assim, pra falar que eu vou me babacando de vez em quando, sabe? E daí, tipo, eu só falei que, tipo, é a regra da minha casa. Daí, tipo, Não, sim. confundir tudo. Ficou bem claro, né? Realmente, cada casa, né, tem uma regra, tem uma educação, tem uma tradição, enfim, né? Mas eu entendi também o que a Sara quis dizer, que vai muito das nossas escolhas, né? Então, de repente, o errado não é o ato de namorar, mas como você vai fazer isso, se vai ser escondido, se você, né? Eu entendi o que as duas quiseram passar quando comentaram aqui. E as nossas escolhas, elas realmente são fundamentais. A gente paga realmente por aquilo que a gente escolhe. Então, tentem sempre escolher fazer a coisa certa, porque senão depois, né, a gente... Não pensem que, meu Deus, eu prefiro... Não fiz um monte de coisa errada, mas a minha escolha errada de não ter ouvido a minha família, no caso, que era na época o meu irmão, que sabia que a pessoa não era uma pessoa boa e eu não quis ouvir.